Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Chega Aí Podcast, hoje episódio 40. Chegamos no episódio 40, hein galera? E para celebrar que esse momento nós temos a ilustre presença do Edu Camargo, que é cantor, compositor, tecladista e produtor musical. E vocês provavelmente já devem ter visto ele por aí em algum canal de televisão fazendo um som ou no YouTube. E é isso, bora trocar ideia com o Edu aqui. Beleza, Edu? Salve! Galera que tá curtindo aí o Chega Aí Podcast, chega aí que eu tenho muito pra falar pra você. Pô, Edu, é isso. Pô, gostei do número do episódio, cara. 40. Sinal de que... 40, número redondo. Número redondo, lembra um pouco de, tipo, fim de penitência, momento da Páscoa. Tudo bem que a Páscoa já passou. Ah, pode crer, né? 40. Quaresma, né? Quaresma. Tá tudo ali, tá tudo ali. 40 da Páscoa é o quê? É o 40 dias do 40 deserto? dias lá do deserto. Lá é verdade. Passou lá depois, aí teve a parte da paixão, tudo, enfim, aquelas coisas todas, e depois veio a Páscoa. Tomara que seja um divisor de águas pra gente aqui. Opa, tomara que a gente agregue valor aí pra você que tá nos assistindo. Obrigado de coração pela sua companhia, pela sua presença, pela sua audiência, paciência, e espero que essa entrevista lhe seja afável. Boa, vamos conhecer a história aqui do Edu, vamos falar de um monte de coisa. Fala aí, mano. Já aproveita, galera, quem tá aí acompanhando com a gente, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com a galera aí pra gente poder, né, alcançar o máximo de pessoas possíveis. E é isso, bora lá. Edu Camargo. Edu, a gente vai transitando na tua história e conhecendo um pouco mais da tua carreira aí na música, da tua história, enfim, vamos trocando ideia, tá? O que vai vindo, como eu disse, a gente não tem uma pauta específica, então o que vai vindo na mente a gente vem puxando aqui. É que nem música, meu querido. A melhor música é aquela que não vem planejada. No improviso, né? Chega e acabou. Chega aí, vamos no improviso. Chega aí, vamos no improviso. É meio isso. Boa, Edu. E, Edu, como é que você começou na música e como é que a música entrou na tua vida? Bom, na verdade eu posso responder ela de forma reversa, porque a música entrou na minha vida, na verdade, desde que eu me lembro. Eu tive uma infância muito intrínseca na música. Meu pai foi um responsável indireto por isso, porque ele gostava muito das coisas que tocavam nas FMs do início dos anos 80, como, por exemplo, Bee Gees, Lionel Richie, Michael Jackson, Paul McCartney. E eu também fui exposto a muitas coisas, né? Não só do ângulo internacional, mas também, tipo, tinha discos de sertanejo, tinha Agnaldo Timóteo, também fazia parte das minhas influências. Aí depois, passado o tempo, eu comecei a ser apresentado por um monte de outras coisas, como, por exemplo, eu falei sertanejo, tem também, por exemplo, o rock and roll mesmo, dos anos 50, a coisa do heavy metal. Então eu fui de uma certa forma, eu tive uma possibilidade imensa aí de conhecer muito da música, de expandir meus horizontes nesse sentido assim. E a minha irmã foi a responsável direta, a minha irmã Simone, que também é cega. E a gente, dessa coisa de se interessar por sons, por música de um modo geral assim. A minha irmã, quando tinha 6 anos, eu tinha 3 na época, ela ganhou um presente do meu pai biológico. Meu pai biológico não se encontra mais entre a gente. E esse presente era um órgão daqueles da Hering, que a Hering importava, que tinha acordes prontos, tinha uns negócios assim meio né, tinha umas partituras pra você acompanhar as músicas e tal. E eles chamam lá fora de chord organ. E era um daqueles órgãos assim, bem pra criança mesmo, assim. Então você tinha lá uns acordes prontos, e você tinha lá aquelas musiquinhas do tipo dorme, dorme, meu filhinho, dorme um sono tranquilo. Você tinha que tocar aquilo ali pra aprender. E foi o meu contato mais tátil, assim, com a música, a partir daí, desse presente que minha irmã ganhou. Aí meu pai morreu 2 meses depois que minha irmã ganhou esse presente. E nessa brincadeira toda aí, 7 anos de idade eu completei, quer dizer, muita coisa aconteceu, fui conhecendo muita coisa. Esse envolvimento extra com a música que eu tive foi também graças ao meu primo, Carlos, né, que é um cara que conhecia muita coisa também, me apresentou para muitos artistas, como por exemplo Mercedes Sosa, Elis Regina,
e Psicose, Garotos Podres. Então, assim, eu vi muita Isso coisa. variado, assim. hein? Sim, De isso Garotos Podres a Mercedes Sosa realmente Papai tá Noel, assistindo. velho Batuta, Regente dos Miseráveis. Eu quero matá-lo. Esse porco capitalista. Aquele porco capitalista apresentei os ricos e cospe nos pobres. Exatamente, é por aí. É o hino, nosso hino do Natal por um tempo. É o hino. E aí, com 7 anos, eu tinha certeza já que eu queria viver para essa coisa de música. Eu já tinha consciência de que eu queria isso para mim. Basicamente, a minha vontade mesmo sempre foi, tipo, cantar. Eu queria ser um cantor famoso, galanteador, bonitão, gostosão e tal. Eu tinha essa cabeça, né? Isso mudou depois de um tempo. E também queria tocar piano. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, assim, que eu precisava aprender a tocar piano. E eu cheguei até mesmo há um tempo a escrever carta para as portas da esperança para poder chegar nesse patamar aí. Mas ia pôr aonde, né? Eu ia pôr onde esse piano? Eu morava numa casa que não tinha nem condição de botar um piano de caudas ali. Você ia ter que sair pro piano entrar, né? Provavelmente, porque eu não tinha muito o que fazer. Mas foi a partir daí, com 7 anos de idade, que eu entendi que pra mim era esse negócio aí, ia me seguir. Seria meu primeiro e meu último amor, assim, de verdade. Porque é uma coisa que paira em mim de uma forma muito especial. Eu tenho um amor incrível por isso e foi assim que tudo começou. E aí, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar musicalmente, profissionalmente, aliás. E foi por conta de uma série de situações aí. Na verdade, antes disso eu comecei a aprender alguns instrumentos, eu comecei a batucar numa caixa de descarga, e aquilo foi meio que virou meu entretenimento. Eu começava a ir pra vila onde eu morava, começava a fazer uma bagunça com a galera gostava de me ouvir cantar, era muito bonitinho e tal, não sei o quê. Aí com 11 anos disseram que eu tinha que aprender violão, e era uma coisa que eu não tava nem a fim de fazer, assim, tudo. Aí aprendi, tive algumas aulinhas aqui e acolá, depois eu fui tirando algumas coisas de cabeça, de ouvido assim, e quando eu me vi, eu tava tocando Desculpe, Mas Eu Vou Chorar, do Leandro Leonardo, com 11 anos de idade. E foi através desse negócio de aprender violão, foi uma coisa que, inclusive, até minha irmã sabia tocar violão um pouquinho, e ela me ensinou algumas coisas, me ensinou alguns truques e tal. Tive também uma aula na igreja que eu frequentava, que era a Sagrada Família. Tive, na verdade, 2. Depois eu meio que abandonei isso, porque eu não estava tão interessado nessa história. Mas um dia, vira e mexe, eu pegava o violão, começava a brincar, começava a fazer uns deslizes aqui e acolá, achando que eu estava assolando, que nem o Brian May. Mas um dia eu comecei a fazer umas combinações, aí deu certo, acabou que eu fiz uns acordes aqui e acolá, eu fiz comecei a cantar essa música. Aí com 12 anos de idade, eu estava na casa de uns colegas da minha mãe, que minha mãe trabalhava numa creche, e tinha uns colegas dela lá, que eu tava almoçando na casa desses colegas, e eles me falaram, poxa, você não quer cantar numa quermesse? Tá tendo uma quermesse numa escola na Moca, chamada 4E, que é uma escola de excepcionais, né? São deficientes de várias vertentes, né? Físicos, deficientes de fala, né? Enfim, deficientes intelectuais, tudo, né? E tava tendo uma quermesse nessa escola e eu fui lá. Nossa, me senti o Michael Jackson, né? Cheguei lá com aquele tremendo microfone e tal, não sei o quê, guitarra empunhada no pescoço. Ó, Cupido, vê se deixa em paz, vai. Tinha aquele câmera de eco que se falava antigamente. E foi através desse momento que, enfim, estou aqui. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. A chave de ignição foi esse show que eu fiz numa quermesse na 4E, que a minha mãe foi, inclusive, assistir. Primeira vez que eu fui cantar em público, assim, né, de verdade mesmo, de pegar, de ser apresentado. Não, o Eduardo Camargo. Eu era Eduardo Camargo na época, não tinha Edu Camargo, né? Eu não usava o nome Edu Camargo. E foi a partir desse momento que, enfim, os botões foram acionados e eu estou aqui, graças a Deus, trabalhando e fazendo. E graças a Deus também deixando muitas pessoas felizes com a música que eu faço. Edu, esse começo seu, você foi meio que autodidata ali, você foi meio que pegando e tirando sozinho até chegar às aulas e tal. Como é que foi isso, assim? Ou teve alguém que, logo de início, que já te deu aula? E como é que é também, e como é que foi essa questão de aprender os instrumentos e
se familiarizar com esses instrumentos aí? O violão, na verdade, foi uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Não tinha, não me via num violão. Mas acabou dando um caldo aí legal, acabou me ajudando em muitas coisas também, acabou até, de uma certa forma, sendo o responsável pelo meu encorajamento para seguir nessa trilha aí de cantar, de tocar e de outras coisas que eu jamais pensei que eu fosse fazer. E quando você descobriu que você cantava bem pra caramba, assim? Porque eu sei que você começou primeiro você a mexer... Você é um querido, né? Você começou primeiro com isso... Não, é verdade, você canta muito. Você é um querido. Não, é um fato isso, né? Não tem como não assumir. Tem gente que canta mal, a gente tem que falar, putz, é até legal e tal. Como era o Ídolos, começou a falar assim, quem falou pra você que você canta? Né? Assistia o Ídolos e tinha muito isso lá, o povo falando... Mas no teu caso, você canta muito. E assim, como que você descobriu isso? Falou assim, putz, velho, eu canto pra caramba e tal, canto bem. E quem te encorajou na verdade, voz? Né? Na verdade, não foi uma coisa que, tipo, teve um encorajamento ou não. Foi uma coisa que uma vez eu me vi fazendo, quando me dei conta, eu estava fazendo, o pessoal estava gostando e foi legal. E isso, de uma certa forma, eu fui trabalhando de forma que eu pudesse realmente me sentir mais seguro nessa história toda. Eu sempre fui, na verdade, sempre me considerei uma pessoa meio tímida, assim. E eu gostava de fazer, sempre tive vontade de fazer, tinha uma coisa pra fazer, uma necessidade muito grande de fazer. Mas nunca foi uma coisa assim que, tipo, sei lá, precisei de um encorajamento. Foi quando eu vi, já estava fazendo e já era. Na verdade, o que me fez mesmo perder a vergonha disso, antes até de pensar na possibilidade de cantar profissionalmente... Eu tinha 8 anos de idade quando isso aconteceu. Eu estava no Instituto Padre Chico, que era onde eu estudava, que era uma escola especializada para cegos. E estava tendo, como toda essa faixa entre 20 de agosto e 22 de agosto, assim, a festa do folclore. Uhum. Todo ano tinha a festa do folclore. As pessoas faziam jogral, as pessoas faziam uma penca tipo, encenavam peças amadoras, né, sobre lendas populares e tudo mais. Aí teve uma ocasião lá que eu fui cantar. Só que assim, tipo, era a professora tocando sanfona, a galera em volta, assim, a galera numa roda, assim, num pátio, era o pátio dos meninos, inclusive, onde o pessoal jogava bola, tudo. E eu ficava lá na frente, meio que, tipo, pegando o microfone lá e tinha que conduzir, tinha que dirigir a galera, e, tipo, 8 anos de idade. E 8h30 da manhã eu tava eu tava com aquela voz, assim, de quem tava ainda acordando, ainda voltando à existência, apesar de tudo, né? Apesar de na época eu acordar às 6h30 da manhã. Para quem não sabe, o Instituto Padre Chico, ele era um instituto interno. Então muitos dos alunos que estudavam lá ficavam no colégio de segunda a sexta. Ah, tá. Raras eram as ocasiões em que, tipo, realmente tinham famílias que podiam buscar os filhos, tudo e tal. E eu fui um deles que ficou em colégio interno, tudo, então sentia saudade da mãe, aquela coisa toda. Uhum. Então, tipo, todos os dias acordava às 6 e pouco da manhã, tomava café às 6h30, quando ia pra escola às 7 da manhã. E aí teve essa festa do folclore, tava acontecendo um monte de coisa, e a minha voz não tava acordada, logicamente que eu passei uma vergonha básica. Aí comecei a cantar: o folclore é a tradição, é o costume de um país, é o canto, é a dança, é o povo bem feliz. Não sei nem te reproduzir mais, porque faz tempo. Mas eu tava com a voz daquele jeito lá, mas foi o momento em que eu, de fato, me abri pra ideia de cantar em público, assim, tudo. Mas não foi uma coisa também que... Não foi o ponto chave, não, que fez com que as coisas andassem, de fato, assim. Mas foi o que de uma forma ou de outra, acabou me libertando, de uma certa forma. E me dando mais coragem de cantar para as pessoas, assim. Então, isso ajudou bastante também, todo esse mico pago. E aí, quando chegou na fase do profissional mesmo, de ganhar dinheiro, de levar isso a sério, eu já estava meio que determinado a isso. Mas eu não tinha identidade musical, não tinha identidade vocal. Eu cantava como eu ouvia. Então, e aí a família achava lindo. Nossa, que gracinha. Entendeu? Eu cantava como eu via. Eu fui ter identidade depois de muito tempo. Depois, já lá para os 15, 16 anos. Depois aí eu vou chegar lá. Tá, aí você começou a ter uma conexão com outro tipo de música. A gente chega nessa parte da construção da sua identidade, Sim. Identidade musical. Sim. Fiquei curioso, você comentou sobre ter
passado um período nesse colégio, né? Colégio interno, né? Colégio interno, de freiras. Como é que era essa convivência nesse colégio, assim? Como é que é morar num colégio interno? Segunda a sexta, passar num colégio, você fazer os deveres de casa, você tá diante de pessoas que por um tempo você estranha, você pensa que você está num hospital internado. Foi a sensação que eu tive, que minha mãe ia me deixar num hospital internado, eu chorei pacas. Mas foi um momento que depois, logicamente, fortaleceu demais, porque foi o que era possível fazer, porque era uma escola, acho que a única escola na América Latina que dava a condição das pessoas entrarem sem pagar nada. Ah, entendi. O que eu acho uma urgência do Brasil, né? Você ter educação de qualidade sem pagar nada por isso, né? Então era uma escola que sempre viveu de voluntariado. E tinha também algumas ajudas do Estado, tudo tinha. Mas ninguém precisava botar a mão no bolso para absolutamente nada. Nada. A não ser para realmente... se fosse preciso comprar alguma coisa assim muito específica, mas assim, tipo, o uniforme era deles, tudo era deles, sabe? Então tudo era muito bem estabelecido, graças a Deus. E eu sou grato a Deus por tudo que eu passei, mesmo inclusive as coisas mais esquisitas que eu tenha passado na ocasião, que eu achava que não... que hoje as pessoas diriam, mas por quê e tal, não sei o quê, mas eu acho que isso foi o que fortaleceu, isso foi o que preparou, tanto eu quanto a minha irmã, porque nós dois estudamos lá, isso foi o que preparou tanto eu quanto a minha irmã para esse mundo e pra gente poder dar a cara pro mundo bater e fazer as nossas coisas, e é isso aí. Então, exemplos, você comentou, tipo, de coisas esquisitas, algum exemplo que vem na tua cabeça, assim, que você fala, putz, sei lá. Não, é o fato de eu ter entrado mesmo. Quando eu entrei, minha mãe me deixou lá, minha mãe saiu chorando, inclusive, minha mãe conta que ela saiu chorando da escola, porque me deixou chorando, porque era uma ocasião que eu tava realmente assim, tipo, cadê minha mãe, né? Quero minha mãe. 7 anos de idade. Aí eu tava no meio de um monte de gente, ali, um monte de gente falando um monte de coisa, e eu quero minha mãe, e não sei o que. Sabe, então, foi um processo pra mim, foi uma coisa assim de um impacto incrível, assim. Então, quando eu percebi, eu tava em outra esfera, em outra situação. Que mais pra frente você vai entender que era aquilo que ela podia te dar. E foi uma situação que chegou pra gente, assim, de uma forma que... Quer dizer, minha mãe sempre teve isso muito claro. Vocês têm que ter educação, ponto. Sabe? Sempre foram você e sua irmã? Ou tem outros irmãos? Sempre foi eu e minha irmã. Sempre vocês dois? Sim. E sua irmã, você comentou de ela também ter contato com instrumentos e tudo mais. Até hoje ela tem contato com música? Hoje já não mais. Hoje ela trabalha com a parte do paradesporto, que seria o esporte para deficientes. Em especial, esportes para cegos, né? Ela tá, na verdade, fazendo muita coisa para CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. E ela tá mais voltada para essa questão do esporte para cegos mesmo, né? Mas ela ficou durante um tempo envolvida. A gente chegou a fazer dupla, inclusive. Eu e minha irmã, quando eu comecei a fazer, que eu comecei a tocar, sugeriram pra gente que nós fizéssemos dupla. Ficou lá Eduardo e Simone. E ficamos assim até... O nome é bom. Pois é. E ficamos assim até 94. Aí depois ela não quis mais, ela quis viver para isso por esporte. Ela começou a jogar goalball, que é um esporte específico de cegos, né? Que é uma espécie de handball, onde você tem 3 ataques, 3 defesas, a bola não pode passar no gol, né? E a bola é de um guiz interno, né? Então quem puder depois pesquisa aí, goalball, se escreve Goalball, tá? É tudo junto. Então é um esporte que já tem aí um certo tempo de desenvolvimento, é um esporte mundialmente jogado e um dos esportes mais importantes aí, que inclusive faz parte do portfólio das Paralimpíadas aí. E ela começou a jogar isso, começou a fazer parte de uma sociedade de cegos, né? E vendendo etiquetas dessa sociedade, inclusive, que é o SESEC. E aí depois ela logicamente largou esse negócio de querer cantar comigo e eu também segui, enfim, foi bom pros dois, no final das contas. Seguiu fazendo a música e cada um escolheu o seu caminho. E minha irmã depois também passou a trabalhar como agente de telecomunicação da Polícia Civil, então assim, muita coisa, logicamente, acabou tomando outras proporções, assim. Tata, um beijo. Simone. Edu, a gente falou ali, brevemente, deu uma pincelada sobre a questão da tua influência na música. E eu assisti você em alguns lugares, inclusive no
no Podpax com o Daniel Pax. Salve, Daniel. Sim. Salve. Meu parceiro. Salve. E eu vi você falando muito da sua questão com a música black, né? Com a black music. E eu vi que você usa muito na tua forma de cantar essas técnicas de melisma e tal, né? Vibrato, apogiatura e enfim. Conta um pouco sobre essa influência sua da música, desse seu contato de identidade musical. Eu já tinha, de uma certa forma, esse contato. Só não era tão forte. Aham. Mas foi em 1994. Surgimento do real. O real veio para transformar todas as perspectivas do brasileiro. Foi uma coisa incrível, foi um negócio extraordinário e de repente todo mundo tinha poder de compra, todo mundo podia investir num stereo system com toca-discos laser. Quem se lembra de como a gente falava isso, né? Toca-discos laser, eu achava sensacional. Hoje o pessoal só fala CD. Verdade. Né? E era um negócio tinha um negócio de um feixe de laser, blá blá blá, um leitor por raio laser, o pessoal achava lindíssimo. E era realmente fantástico. Segue sendo, né, na verdade, mas é que agora o computador já faz esse papel. Então, assim, foi em 94 e tava tendo uma promoção do Carrefour. CDs importados a R$1. E aí teve uma pessoa, uma conhecida minha, que chegou com um CD de um grupo chamado Voices, que era um grupo de Los Angeles, que tinha uma musiquinha que era mais ou menos assim... He makes me say, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, that boy makes me say, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, my whole world has turned around. He's planted firmly on the ground. Since you came my way, and I know he's here to stay. Falei que ele canta muito? Obrigado. E essa música, esse álbum em particular, que era o primeiro e único álbum dela, chamado Just the Beginning, era um grupo de crianças mesmo, que harmonizavam. Crianças que tinham tipo entre 10, 12 anos, 11 anos, assim, uma coisa louca, absurda, assim, um negócio assim. Aquilo mexeu comigo, aquilo foi uma espécie de unção, uma parada de um óleo assim que eu recebi. E foi quando eu percebi realmente onde é que eu estava, qual campo a minha alma pertencia, onde minha voz estava realmente, se enquadrava. E foi a partir deste disco, foi a partir desse CD. Quem puder depois pesquisa no YouTube, um grupo chamado Voices. A música se chama Yeah, Yeah, Yeah. E tem um clipezinho delas lá, enfim, aquela coisa toda. E esse vídeo, aliás, essa música em particular, não só essa música, mas o álbum inteiro, começou a fazer muita diferença na minha vida, assim. E a partir daí eu entendi quem eu era. Eu passei a encontrar a minha identidade. E comecei, logicamente, a investigar mais sobre isso, a ouvir mais Michael Jackson, a ouvir mais Boyz II Men, a ouvir mais As Yet, All For One, Mariah Carey, Whitney Houston, enfim, esses grupos todos aí começaram a fazer mais festa na minha cabeça. E aí eu entendi daí pra frente que eu não só queria cantar daquele jeito, como também queria escrever daquele jeito. Eu queria compor músicas daquele jeito, porque até então eu me sentia o compositor de rock de Seattle, né? Eu queria compor que nem o Pearl Jam, eu queria fazer umas coisas meio cabeça, assim, tal. Só que era meio dark, assim, né? Meio... E eu tava nessa aí de Aquela influência do rock, né? Eu ouvi muito rock, e nessa época de 91, quando surgiu a coisa do grunge, do Nirvana, do Pearl Jam, eu tava assim envolvido com aquilo. Eu tinha, 89 era de 24 horas por dia, entendeu? Mas eu comecei a ver que aquilo pra mim era muito, sei lá, eu tava muito fechado em mim, assim, tava uma coisa assim meio estranha, assim, particularmente. E aí essa coisa do R&B, do soul começou a servir meio que como uma espécie de, tipo, tem esse canto aqui, ó, esse canto aqui parece mais iluminado, esse campo aqui parece mais iluminado. E aí eu comecei a sentir mais essa necessidade de cantar, dessa coisa do canto tenso, da coisa do grito mesmo, da coisa de sentir a música, de sentir dor mesmo, assim, de outra forma, né, no caso. E também, né, cantar coisas pra cima, assim, mas só que sempre com essa coisa
influenciada do R&B, do soul, do gospel até, né? Dos negros spirituals, essas coisas todas. Isso tudo pra mim começou a ressoar mais e desde então eu me entendi, né? A partir desse momento que eu fiquei ouvindo esse grupo, que eu me identifiquei com esse grupo, queria inclusive encontrar o grupo, queria conhecer o grupo, eu tinha um sonho de conhecer a LaPatricia McMore, LaToya McMore, a Eric Race, a Monique Wilson. Queria conhecer toda essa galera que fazia o Voices e tal. E não, eu queria saber do signo delas. E tinha aquela coisa do fã, né? Tipo, nossa, o que ela gosta? O que ela come? Verdade. Como dorme? Aquelas coisas todas, né? Mas aí, na época que eu conheci, o grupo já tinha acabado. Já tinha acontecido muita coisa. Depois eu vim saber, né? Como é que era essa história. Esse disco, na verdade, é de 92 e eu vim encontrar esse disco 2 anos depois. E desde então eu me entendi como um cantor de soul, como um cantor de R&B. E quis isso pra minha vida e desde então é o que eu levo. É louco esse negócio que você falou de como fã, né? Eu queria saber da vida. Eu vou tomar um suquinho, tá? Pode rapidamente. tomar, Edu, fica tranquilo. Com licença. Você quer um suco, audiência? Um suco de... Esse aqui é o pêssego, puro pêssego do milho verde. Maratá. O maratá, o puro pêssego do milho verde. Gente, tô fazendo propaganda. O quê? Tô fazendo propaganda no nome? Não, Maratá não vai... Maratá, patrocina a gente, o Maratá. Maratá, patrocina nós. Aqui, ó. Gente, sucos Maratá. Vamos atrás da Maratá, vamos pedir um patrocínio. Olha, isso é bom, hein? Isso é bom, já gostei. Esconde a coca, faz que nem o Cristiano Ronaldo. Tipo... Pula essa parte. Pula essa parte, joga a coca. É zero, hein? É zero. Ó, não sei como é que vai ser a edição aqui, mas... Não, eu ia falar pra você, né, Edu? É louco esse negócio de você falar assim, putz, como é que é a vida do cara e tal? Antigamente era assim, né? Hoje é uma super exposição, né? A rede social hoje... Parece que é um pouco ao contrário. Hoje a pessoa aparece mais pelo que ela faz na vida dela do que o que ela faz como obra, né, de arte, em termos de música e tudo mais, né? E naquela época, como você falou, você pegou um disco, você começou a ouvir aquele disco, ele influenciou sua vida, marcou sua vida, mas você não sabia nada da vida daquelas pessoas, né? Era total a obra, né? Hoje, se você quiser, você encontra a pessoa. Hoje, se você quiser, você acha o perfil dela no Instagram, no TikTok, e depois, inclusive, até vim saber que uma dessas meninas do Voices veio a fazer o Dream Girls como uma das Step Sisters, que é o primeiro grupo que aparece no filme, né? Em 2006. Então, assim, hoje você tem acesso às pessoas, de uma certa forma. Às vezes esse acesso também não é tão acesso assim. Tem gente que, né, tá blindado ali por uma assessoria e tal. Mas hoje existe aquela coisa do tipo, se você fizer qualquer coisa... Cara, para as pessoas te achincalharem é rapidinho. É que a vida também dessa galera virou produto também, né, Edu? Tipo assim, o que elas fazem no dia a dia se torna também produto do que é o conjunto artístico daquela pessoa, né? Eu não sei se é bem a questão do produto em si, mas o que eu vejo, como é que eu vejo isso? Eu acho que hoje está acontecendo exatamente aquilo que as pessoas queriam que acontecesse. Então, esse lance de você ter acesso à vida de alguém... de você entender que as pessoas não são assim tão perfeitas quanto as câmeras mostram, né? Porque o problema todo da câmera é muito isso, inclusive. Aliás, é uma coisa que até teve um cara de televisão que falava isso pra mim. Ele falou assim, querido, você ligou a câmera, já não é mais reality. Você ligou a câmera, tudo pode acontecer. Já não é mais reality. Então, até esse nome é meio contrassenso, meio contrassenso. Porque, no final das contas, o que acontece é que você... tá numa situação em que você também está se expondo e acho que isso, de uma certa forma, também nos leva a ter muito mais cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente canta. Porque eu, enquanto artista, eu entendo que nós somos formadores de opinião. A partir do momento que a pessoa está ouvindo você cantar um negócio super bacana, super legal, sobre amor, sobre Deus, sobre mulheres... né? Você falar bem de mulher preferencialmente, né? Eu não gosto dessa coisa que a gente tem em alguns estilos que o pessoal tipo, meio que dá uma objetificada na mulher. É puxado pra mim, sabe? De verdade. Mas, por exemplo, vamos supor, você tem uma postura ali que você tá defendendo... você tá defendendo coisas, você tá defendendo situações, você tá defendendo pessoas. E se de repente essa defesa tua... ela passa a ser
ofuscada por uma atitude tua que contradiz tudo que você disse, acabou tua vida, entendeu? O casco de Midas vai embora. Porque as pessoas estão esperando um momento de brecha. Você sabe, as pessoas o tribunal do digital hoje em dia, do tribunal de cancelamento. tudo, não é só uma questão digital. O julgamento é que hoje as pessoas têm a liberdade. Hoje as pessoas têm a liberdade de falar diretamente para a pessoa. Hoje as pessoas têm a liberdade de falar diretamente para a TV Globo. Você entendeu? Hoje não existe mais essa coisa do escrever uma carta, esperar que a carta chegue, se é que vai chegar, não sei o que. A pessoa fala. A pessoa reage. Então existe um tribunal ali, que a pessoa está no quarto dela lá com o smartphone ou até mesmo no computador dela. Se ela vê alguma coisa ali que contradiz tudo que ela ouviu, é complicado. Então eu acho sim que nós, enquanto artistas, nós temos que ter cuidado com o que profere para as pessoas. Porque nós podemos ofender alguém sem saber. Nós podemos, às vezes, chegar num ponto da história em que a gente falou uma coisinha ali que, cara, você pode ter ofendido até mesmo uma pessoa deficiente, uma pessoa na minha condição. Uhum. Você entendeu? Uma pessoa um PCD, que é a pessoa com deficiência. Você pode ter um problema aí. Então, é complicado. É mais delicado do que você ser um Joe. É mais complicado demais. Então, assim, eu acredito sim na questão da responsabilidade que nós temos enquanto artistas. Nós precisamos sim tomar cuidado com o que a gente fala, ter assim uma ponderação enorme, porque nós estamos falando com todos os públicos, inclusive pessoas que vão totalmente contra aquilo que você pensa dentro de você. O pessoal fala muito de liberdade de expressão. Eu lembro até quando o Daniel veio aqui, a gente falou um pouco sobre isso, de questão de liberdade de expressão. E aí, em determinado momento da conversa, a gente comentou, eu falei pra ele, Daniel, acho que a galera tem que ter responsabilidade de expressão, né? Não só liberdade de expressão, né? Porque e vai um pouco de encontro com isso que você está dizendo. A rede social deu muita liberdade para as pessoas falarem, mas a gente tem que saber que o que a gente fala chega nas pessoas e a gente não sabe como, né? Então, existe essa questão, né? De como a pessoa recebe isso, né? E principalmente artista que acaba se tornando um modelo, né? O artista, ele vira um modelo, né? Mais uma vez, obrigado por essa equipe maravilhosa aqui que ofereceu esse suco sensacional. Vou fazer mais uma propaganda aqui, Edu. Vou aproveitar. Tá. Sucos Maratá. Cadê a trilha? Sucos Maratá. Cadê a trilha pra propaganda? 30,0% de suco com suco de maçã. Sabor Maratá. Muito bom. Peça o seu. E se inscreva no canal. Não deixem de dar likes, tá? Por favor. Não deixe de dar like. Se inscreve aqui no canal Comenta, Chega Aí Podcast. Vai lá na página do Sucos Maratá e marca nós e fala patrocina. Isso. Então, tem que haver uma responsabilidade, sim. Porque, volto a repetir, nós somos responsáveis, de uma certa forma, por um monte de coisas. As pessoas ouvem a gente, elas têm essa coisa de tomar como uma coisa valiosa. É aquele negócio, quando você... É muito complicado, por exemplo, quando você ouve alguém chegar pra você e falar assim: cara, a tua música mudou minha vida. Eu saí da depressão por causa da sua música, por causa de ver você. Então, olha o peso que, bem ou mal, você... Apesar de ser uma coisa que as pessoas têm pra elas, é uma coisa que acontece e que você não pode também fazer vista grossa pra isso. Sim. Entendeu? Então, a gente, enquanto artista, a gente, quando se torna figura pública, a gente tem, sim, uma responsabilidade muito grande com o que a gente tá ali promovendo e espalhando para as pessoas. Então, assim, acho que tem que haver, sim, um cuidado enorme, porque, como é que se fala? A liberdade de um começa quando termina a sua. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que saber justamente os limites dos nossos chãos, e ter um cuidado imenso, porque é aquele negócio, assim, você tá falando com gente que pode, inclusive, ir contra as ideologias que você tem. Você tá falando com gente que não segue a tua religião, gente que também não segue religião nenhuma, mas que, de certa forma, vai ter ali você como um bálsamo, alguma coisa ali que, cara, você é o cara que a música é benéfica e tal, não sei o que. Então, isso tudo independe de qualquer crença, independe de qualquer perspectiva que você venha a ter. É claro que
você vai esperar coisas boas de gente que fala de coisas boas, né? Então, quando de repente alguém desliza, e é aquele negócio, no primeiro fracasso, o lance de Midas cai por terra, né? Guilherme Arantes já falava isso, né? Então, a primeira brecha, as pessoas já te cancelam, como se fala hoje. O cancelamento. O cancelamento já ocorre ali. Porque as pessoas têm você como base. Então, sinto muito, cara. A gente tem que entender que a gente é figura pública. Então, sendo figura pública, a gente está falando pro público. O público é diversificadíssimo. E as pessoas querem te ouvir. Elas querem, sabe... Elas querem te entender. E querem, de uma certa forma, estar próxima daquilo que você tem para dizer, para passar para elas. Porque é o que eu sempre falo. Não é uma questão que envolve religião, que envolve... Às vezes até a religião fica para trás. Religião, ideologia política, se é de esquerda, de direita, centro, isso não importa. Não importa. Você é um cara que, tipo, emana Deus, o cara não importa se... É só você não abrir a boca na hora errada, pro momento errado. Entendeu? Acho que é isso. Você acha que dá hoje para desassociar? Porque antigamente a gente tinha a galera consumia determinados artistas por eles serem artistas e um artista e pela obra que esse cara tinha. Mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais essa figura do artista e o seu posicionamento dentre vários assuntos acabam se fundindo e se tornando uma coisa só. Então, às vezes, a pessoa acaba começando a repudiar determinado artista por posicionamento ideológico, político, de religião e qualquer outra coisa assim. Então, esse cara aqui, sei lá, ele é de direita, eu não escuto. Esse cara é de esquerda, eu não escuto. E aí começa meio que virar uma coisa só, né? Mas é por isso que eu tô falando, é difícil. Quando você entra nesses pormenores, é puxado. Quando você começa a entrar... Porque eu acho que isso é uma questão também de... É uma questão também que, tipo... Eu ainda por exemplo, você tocou nesse assunto de direita e esquerda, né? Eu acho que isso ainda deve ser secreto. É de cada um. Eu não sou contra, inclusive, debater. Eu acho legal debater. Desde que, inclusive, haja estímulo para debater. Porque eu também acho que as pessoas eu acho que as pessoas não estão sabendo debater. Elas não estão abertas a debater, estão abertas a debate, e isso é complicadíssimo. Então, tá polarizado, né? Tá polarizado demais, e assim, tudo é muito apaixonante. Isso é muito... Tá tudo muito movido a uma paixão. La passion tá assim, muito, muito aguçada. E eu acho que nós temos que, sim, ter condições de debater coisas, porque eu acho que, logicamente, tanto um lado quanto o outro deve ter suas razões para isso. E acho legal que haja essa necessidade, esses contrapontos. Olha, mas para que isso chegue aonde você quer, é preciso que se faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Concordo. Mas também você não acha que é melhor assim? Se fosse assim, a gente evitava um monte de problemas. Deveria. Que a gente talvez venha encarar nessas próximas eleições. Deveria. A própria questão de parlamento, ela já leva para isso, né? O parlamento ele deveria ser um lugar de fala entre os diferentes, entre os dois lados. Para que chegasse a um consenso, mas enfim. Mas eu acho que é complicado, porque é como eu te falei, nós estamos atingindo vários públicos. Uhum. Então, como é que você vai falar de algumas coisas que contradiz, que de repente vem, você se coloca numa condição de esquerda e de repente você tem atitudes de direita ou coisa assim, é complicado. Eu acho que eu gosto de falar, eu sou cristão, né, cara? Então, pra mim, a parada é uma só, o que funciona para todo mundo. Qual que é o preceito do respeito? O que você não quer que façam pra você ou pra tua mãe? Sabe? Ainda pra mim isso é mais importante do que qualquer conversa que a gente venha ter sobre esquerda, direita, religião, time de futebol, etc. Não, isso não interessa, cara. Não interessa. E Cristo deixou bem claro, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele já subentende que você, logicamente, precisa se amar, mas que você também precisa, para que esse amor, de fato, tenha um sentido, é importante que você pegue esse amor que você tem por você mesmo e também emane para o outro. Verdade. Entendeu? Então, acho que o preceito do respeito, para mim, ele é muito necessário e ele abrange a todos sem essas questões de polaridade que a gente está vendo aí hoje, de polarização que a gente está vendo hoje. Então, assim,
Eu, por exemplo, já sou bem centrista. Assim, minha ideologia política é centrista. Assim, então, assim, tem coisa que eu acho que a gente tem que... Por isso que eu falo sempre dessa questão do debate. Tem que haver debate. Eu acho que tem que haver equilíbrio. Entendeu? Em algum momento. E infelizmente, essa questão não está só ligada à ideologia, essa questão que você perguntou. Está ligada a tudo. Então, por isso que eu acho que as pessoas elas vão muito pelo conjunto da obra. Então, se tipo, você pega um cara que ele fala um monte de coisas lindas e sensacionais e o cara tá ali, até digamos que meio que fazendo sexo com aquilo, tá se sentindo inspirado por aquilo, mas de repente o cara vai lá e bate na mulher, acabou. Pois é. Acabou a apreciação, acabou tudo, entendeu? Não tem mais. Hoje então, acabou a carreira, né? Porque é o que você disse também. Já acabava, já é uma acabava hipocrisia, antes, né? Já acabava antes. Quem não se lembra do Lindomar Castilho, que passou por tudo que passou aí, o cara matou a mulher, o cara teve 12 anos de condenação, 12 anos de prisão, cumpriu 6 por bom comportamento, acabou a carreira dele, cara. Quem puder depois pesquisa. Não, hoje por menos. O cara foi julgado em júri popular. Hoje sabe? por menos, né, Edu? Hoje por menos. Pelo simples fato de você falar qualquer coisa aí que contradiz etnias e coisas do gênero. Acabou o problema. Tua vida acabou ali. Esquece. Mas isso é uma coisa que já... na verdade, nós estamos bem que, de uma certa forma, copiando o que já acontecia lá nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha um cara que teve uma história de um cara aí que fazia uns programas de estilo politicamente incorreto, que o cara falou que os deficientes mentais eram como cachorros que corriam atrás, tipo, cachorros supervivientes, não sei o que, bateu uma penca de gente, de sociedade que defende as causas dos deficientes mentais e, tipo, o cara foi expulso, o cara foi demitido da CBS, da TV CBS. Sabe? A CBS ainda teve que colocar uma nota de desculpas em público, assim, por conta do que aconteceu. Então, isso já está acontecendo de uma forma muito mais abrangente. Então, assim, por muito menos hoje você é cancelado. Sinto muito. Não é uma coisa que a gente talvez gostaria que acontecesse. A gente está tentando olhar para o lado do perdão, mas é aquilo que eu falo. As pessoas têm você como base. A partir do momento que essa base se mostra vacilante, acabou a tua vida. É complicado. O modelo quebra, né? Você tem um modelo e esse modelo exato, se quebra, o modelo né? quebra. Ele é um modelo que é idealizado também como algo perfeito, né? Então, olha, esse aqui é um cara que ele é o exemplo de tal coisa. E aí é como se você tentasse mentalizar. Jesus Cristo era o cara que veio, Salvador prometido. Poxa, o cara vem aqui para salvar a galera. E aí você vê fazendo... Mataram ele porque ele não veio libertar o povo de César. Ele veio para um outro propósito, veio para libertar de vocês mesmos, entendeu? Só que aí, vamos supor que de repente o próprio Jesus Cristo decide fazer umas coisas ali que vai contra os princípios das leis e tudo mais, não sei o quê. Mas na hora. Você entendeu? E ele foi. Até ele foi morto por muito pouco. Ele foi morto porque ele se disse filho de Deus. Então, só aí a gente já sabe. Tira né? uma Então base. é complicado, gente. É complicado. Então, saiba muito bem que você tá na chuva para se molhar. Então, também, você tá se expondo, você tá... É o você ônus tá e o bônus, né? Você tá correndo o risco. Então, faça a tua parte porque as pessoas estão te olhando. Não é um Big Brother, mas as pessoas estão te olhando o tempo todo. E na primeira escorregada que você der, infelizmente é assim, o mundo é o que é. Então, acho que a melhor coisa a fazer é fazer a tua parte. A tua parte que você não vai sair mal, não. Corre pelo certo. Quer mais um suquinho maratá aí? Opa! Eu quero, inclusive. A gente quer até o patrocínio. Sucos maratá. Esse suco vai fazer sucesso. Edu, ou a gente ou você vai ganhar o patrocínio do Maratá, velho. Só sei de uma coisa. Não, eu acho que vocês vão ganhar um patrocínio Maratá. Vamos mandar esse episódio pros caras. Mano, é uma boa. Eu gosto dessa história. Vamos falar, olha, toma aí, patrocina a gente. Gente, mas eu só queria falar uma coisa. Testado e aprovado pelo Edu. Oh, meu Deus. Olha o cara me colocando. Olha a situação, olha a situação. Aí depois daqui a pouco o cara vai lá, toma um suco e pô! Aí o cara não gosta. Se ele não gostar, ele põe a culpa em você, né? A culpa é minha. O Edu falou que era bom esse suco. Olha a situação, olha a situação, olha o que você me coloca, querido. Mas enfim, é maravilhoso, cara. Esse suco é muito bom. Ô Edu, a gente tava lá um pouco atrás falando sobre a questão da sua influência musical. E você também falou que é cristão. Como é que foi tua relação com a música black no Brasil?
porque eu sei que a gente tem uma cena black no Brasil que a gente tinha Hildon, tinha Cassiano, Tim Maia, toda essa galera ali. Mas é um black diferente do americano, né? Eu acho que o mais... Não sei também se é tão diferente, mas tô te perguntando. Mas assim, Sim. eu tenho a impressão que o black gospel, por exemplo, ele ficou brasileiro, ele tava mais próximo dessa música do R&B americano ali e tal, do que o secular brasileiro ali, né? O soul brasileiro, né? Como é que você... E como é que é a tua relação com essas duas vertentes, quase assim, né? Não é uma vertente, mas... com essa divisão ali do soul meio Brasil e soul meio gospel, e o que te influenciava eu ali? acho que isso tudo, na verdade, tem uma coisa legal, que é o soul com a identidade nossa. Eu acho isso maravilhoso. O que o Tim Maia fez, o que Sebastião Rodrigues Maia fez pra nossa vida, fez na nossa vida. O rei. Ele é rei. Esse pra mim é rei. Ele era extraordinário. Não, eu falo que o Roberto Carlos não é o rei, que o rei é o Tim Maia. Mas beleza, eu sei que... Você sempre falou isso, mas tem um monte de gente me xingando, Marquita. Há quem diga, inclusive, que o Simonal era mais rei que todos eles. É verdade. Mas assim, de verdade, no soul, Simonal era sensacional. Simonal. Ele só teve um excesso ali, mas beleza. É. É minha opinião. O Tim Maia, pra mim, ele foi, inclusive, um cara que eu ouvi muito quando era criança também, ouvi demais, assim, sempre gostei das coisas dele. Principalmente quando ele se uniu ao Sullivan Massadas, que são dois compositores que eu acho que fizeram muita coisa aí que, na época, inclusive, chegou a ser até condenados, eles chegaram até a ser condenados, né, por conta do som que eles faziam. Hoje são quase Shakespeare, né? E o Tim Maia, pra mim, sempre foi uma coisa, assim, maior do que ele mesmo, entendeu? Assim, eu acho que ele conseguiu deixar bem clara essa coisa da influência dele, que ele tinha já de ter visitado os Estados Unidos, de ter vivido a questão dos direitos civis, da soul music e tudo mais, e tudo isso vindo junto. Vocês me desculpem, mas eu preciso pegar um lenço rapidinho. Não, fica tranquilo. E aí, de repente, ele pegou isso e trouxe para uma coisa brasileira, assim, que eu achei sensacional, que eu achei fabulosa. Sigo achando fabuloso. E até agrego nas minhas músicas também, assim. Não com a mesma voracidade dele, mas eu tento fazer assim, porque ele era ele era um absurdo cantando, né? Ele era um trovão, aquele cara cantando, assim, de verdade, assim. E ele não era um cara tecnicamente que você fala assim, uau, né? Que hoje você tem muito essa questão da valorização, da supervalorização técnica, né? Que hoje o cara que faz altas níveis, assim. Leonardo Gonçalves para baixo, assim. Então, acho isso tudo muito legal, mas tem uma coisa que eu acho que o Tim Maia tem que eu acho que era crucial, assim, que era um coração. Ele sempre teve um coração ao interpretar as canções. Eu acho que isso conta demais. Da verdade, né? A verdade do que ele cantava, assim. Ele tinha nisso, realmente, isso muito bacana. E ele pegar essa coisa essa informação do R&B e trazer pra uma coisa meio Tijuca, assim, é sensacional, é maravilhoso. Fora que era do Rio, né? Que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Né? Deu uma brasileirada no soul. Mas que ficou lindo. Aí, logicamente, que todo mundo seguiu a linha, né? Todo mundo seguiu a cartilha, fez o que fez e estamos aí sentindo falta. Inclusive, depois do Fat Family, nunca mais nada apareceu assim de falar, uau, sabe? De projeção nacional. Eu espero ser o próximo. Verdade. Eu espero ser o próximo. E um disco muito bom, cara, né? Porque, assim, isso é uma outra coisa que acontece muito no Brasil, né? Que nem... O Fat Family ia muito pro televisão e aí às vezes ficava um negócio um pouco caricato por causa das dancinhas, que a TV ela tem esse dom de pegar as coisas e meio que colocar um rótulo e meio que vender aquilo como alguma coisa. Isso aqui é um rótulo de um produto. E se você for ouvir os discos do Fat Family, cara, em termos de produção, arranja um negócio muito bom, velho, assim, tipo... E a Daisy cantando tecnicamente é absurdo. Especificamente, o primeiro álbum deles, que foi produzido pelo incrível Guto Graça Mello, é um álbum assim que você olha e você fala, não é daqui. De tão, assim... Não que as coisas daqui não sejam boas, tá, gente? Com todo o respeito aqui, mas é que a gente sempre tem referenciais. Você acha que porque canta em português, Edu?
Se tivesse cantado em inglês, talvez... Não. Pelo contrário, eu acho que esse é o desafio. Você pegar e trazer isso pro teu mundo. E quando eu falo de você cantar soul em português, não tem nada a ver com você pegar a inflexão americana. Esquece, cara. Vai cantar assim, ó. Tudo se perdeu, foi tudo em vão. Na vida que eu pensei de um sonho a dois. Você não precisa do... No meu peito uma saudade veio sem querer. Não precisa daquilo. Você tem a tua inflexão. Pega a informação. Pega a informação que você tem do americano, dessa coisa que existe, do James Ingram, do Stevie Wonder, do Jerry Austin, enfim, tantas essas pessoas, Gladys Knight. Pega essa informação e traz pra tua realidade, traz pra tua vida. É uma coisa que até acho que favorece demais, assim, e faz com que as pessoas venham a gostar, se identificar com o negócio. Agora, quando começa a ficar uma coisa muito, tipo, querendo ser americano, fica americano. Fica como se estivesse, tipo, querendo beber de uma fonte ali só. Então, e eu acho que a gente tem que pegar isso aqui e trazer pro nosso país mesmo. É bonito, é maravilhoso. Da mesma forma que eles pegam a bossa nova nossa aqui e faz virar o jazz que eles querem, entendeu? Porque uma coisa é a bossa nova feita no Brasil, outra coisa é a bossa nova que a Diana Krall canta, entendeu? Então não tem conversa. Assim, não tem comparação. Vai ter... São identidades, cara. São maneiras maneiras que as pessoas enxergam um estilo. Então, assim, a gente tem o nosso molejo de fazer R&B e soul. Pega isso e vamos trazer para o nosso país e fazer do nosso jeito, fazer da maneira que a gente sabe fazer, que eu acho que funciona mais, tem mais a ver com o povo, tem mais a ver com as urgências do povo nosso aqui. Acho que isso é o que funciona. E assim, e quando eu falo funciona, não é no sentido de mercado, porque hoje as pessoas ficam muito centradas na causa, né? Na consequência, aliás. Não na causa. Eu acho que o negócio é fazer e ter muita sinceridade no que está fazendo. Porque as pessoas enxergam isso. Sabe? Não dá pra gente ficar taxando o brasileiro de desinteligente. Ele sabe. Eu acho que ele sabe sim e está esperando isso das pessoas. Quem que você acha que hoje no soul, assim, nessa música black no Brasil, que seria uma referência? Tem alguém que fala, putz, essa galera é legal, assim, tipo... Você quer que eu te fale mesmo quem que eu curto, assim, de buenas? Hoje eu tô curtindo muito uma galera que não é do mainstream, não tá no mainstream, já esteve até em algum momento em programas de televisão, tudo, já... mas que, cara, faz um trabalho extraordinário, assim. Então eu posso mencionar duas meninas novíssimas que, inclusive, as duas, inclusive, participaram do The Voice, assim como eu. Jenny Rocha e Giovanna Rangel. Legal. Jenny Rocha, inclusive, tá fazendo backing pro Dilcinho. E ela é uma pessoa que, cara, quando lançar um negócio... Ela já tem, inclusive, um single que quem puder depois confere lá, Não Mais. Giovanna Rangel tem um single chamado Presente também. Lindíssimo. Quem puder depois, investiga lá na sua plataforma de música. São duas pessoas que eu posso dizer assim que são exímias cantoras, exímias compositoras, exímias cabeças musicais que, se Deus quiser, vão transformar muito esse universo nosso. Sabe? Eu quero muito que isso aconteça. Ô Edu, e agora vamos entrar nessa parte dos realities. Eu gosto de gente que tá na correria, cara. Essa é a verdade. Não, é verdade. Ô Edu, bora falar então um pouco dos realities que você... Ou não sei nem se é no plural, né? Se teve mais de um. Eu sei do The Voice. O The Voice. Tá bom já. Como é que foi The Voice? Como é que foi entrada? Conta bastidor pra gente. A Marina veio aqui, contou um pouco do que ela tava junto contigo lá, né? É tudo culpa dela. Então. É tudo culpa dela. Beijo, Marina. Te amo. Tá essa versão aí. É tudo culpa dela. Tudo culpa dela. Eu e Marina nos conhecemos em 2014.
A gente ia desenvolver um projeto, era eu, mais 3 meninas. No fim, acabou que o projeto ficou por desenvolver. E aí, essa menina, chamada Marina Cirabello, veio, me procurou, a gente começou a trocar umas ideias, tal, não sei o quê. E foi conversar. Nosso primeiro encontro foi na festa de 90 anos, da primeira dubladora do Brasil, que é a Gessi Fonseca. E lá fui eu acompanhar as meninas, que elas foram fazer um medley da Elis Regina, e eu tive que meio que tipo compor esse medley. E tivemos uma conversa incrível, foi maravilhoso, tal, não sei o que, foi divertido, conheci um monte de gente bacana, né, da dublagem, inclusive, pessoas bastante engajadas nesse universo, assim, é um universo muito bacana, assim, sabe, pessoas muito legais, muito incríveis. E lá eu tive, assim, a possibilidade de conhecer bem a Marina Cirabello, a gente se conversou muito em muitas coisas, a gente se divertiu a beça, assim. E depois de um tempo ela me chamou porque ela tinha passado no teste da internet do The Voice. Legal. Em 2014. Aí eu tava nessa época tocando com o Dom Paulinho Lima, que havia passado pelo The Voice anterior, que era a segunda temporada, em 2013. E aí eu ia fazer um show com o Dom Paulinho Lima em Colatina, no Espírito Santo. E eu falei pra ela, calma, deixa eu ver se eu não vou ter agenda aqui, se não vai dar ruim e tal, não sei o quê. Não, porque eu chamei meu pai achou melhor que você fosse, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, espera, já vou ver isso. Aí fizemos esse contato, deu tudo certo, acabou que a gente acertou as pontas aí, falou, vou lá com você, te acompanho e tal, não sei o quê. Ai, que bom, não sei o quê, não sei o quê. Aproveita e já separa uns documentos, tipo comprovante de residência, carteira de identidade, não sei o que. Por que você quer que eu faça isso? Ela fala assim, cala a boca, só faz. Eu sou bruxa, cala a boca. Eu falei, tá bem. Bora. Fui lá, separei todas as coisas, tal, não sei o que. Aí fomos lá no Hotel Pestana, no centro, onde estava ocorrendo o teste, aqui em São Paulo, a audição local. E aí eu fui pra ser, inclusive, o pianista dela nesse teste. E aí eu fui pra lá e a gente tocou de frente pro Boninho, aquela coisa toda. E aí quando passou, ela fez o teste, toquei pra ela, ela cantou maravilhosamente bem, fez lá Mestre Sala dos Mares da Elis Regina e tal. Aí ela fala assim, gente, deixa eu só falar uma coisa. Esse menino que tá tocando aí, gente, ele deve ter uma coisa muito, muito de Deus aí, tal, não sei o que. Eu falei, filha da... Pá! Vai te colocar no negócio. Filha da... Vai te colocar na fogueira. Mano, vocês não têm 1 minuto e meio assim pra ouvi-lo, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A galera, claro, vamos lá, não sei o que. Aí tá, fui, tava no fundo assim... Fui levado de frente assim, aí o Boninho fala assim, ó, só que só pode um passar, hein? Aí a Marina, não pode os dois. Eu falei... Ela fala, volta, Edu, volta. Falei, não, aí foi, seguiu, tal, não sei o que, fiquei a perna tremendo, assim, eu não tinha nada, assim, pra, tipo, de roteiro pra falar pra eles, o que você tá fazendo, tal, de relevante, por que o The Voice, não sei o que, não tinha nada pra falar, assim. Aí eu comecei, logicamente, a entrar numa coisa, tipo assim, recentemente eu fiz uns trabalhos eu fui vocalista de uma banda de baile e hoje eu estou trabalhando mais com estúdio, tal, não sei o quê. Pô, toca um pouquinho pra gente e tal. Aí eu fiz aquela música do Prentice, que é aquela... Olha pra mim, não diga nada, nos teus olhos vai nascer a madrugada, um momento de esquecer esse mundo absurdo. Mas não pense que eu fico mudo por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. E assim vai. Eu virava a cadeira. Pá! Apertei o botão. Eu já tinha virado a cadeira. Aí passou, pá, já apertei então, o botão. mas era o local essa aí. Essa não tinha cadeira. Ah, tá. Era antes. Era antes, era local mesmo, beleza. aqui em São Paulo. Acabou, tal. E aí
fiz ali, o pé direito tava tremendo, assim. Falei, como assim, tal, não sei o quê. Aí a Marina, meu Deus, cara, você cantou de frente pro Boninho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, Marina, tá bom. Tá tudo bem, já fiz o teste, tá bom? E ela feliz pra caramba, porque eu tinha feito o teste e tal, não sei o quê, não sei o quê. Dali a pouco eu só ouço a galera assim, tipo, queremos ele. Lá atrás. Tipo, veio de costas, assim, a gente quer falar com ele, tal. E aí começou umas entrevistas, e outras entrevistas, não sei o quê. Não, você se importa de falar tal coisa? Eu falei, não me importa, não, vamos conversar. Aí, tanto eu quanto a Marina recebemos um cartão, que era um cartão que eles dão, assim, pra quando, tipo, a pessoa, de fato, tem interesse que a gente participe. Aí os dois foram, cada um para suas entrevistas, deram mais detalhes sobre suas vidas e tudo mais, e acabou. Beleza. Quando foi em julho, eles me encheram o saco de pedir foto, e perguntar coisa, e vídeo, e não sei o quê. E na época, tipo, as coisas da minha infância não tinha tanta foto. Minha mãe não tirava tanta foto. Minha mãe não tinha nem máquina fotográfica, né? Aquelas, né, de 36 poses, aquelas coisas todas. Né? Depois de um tempo que ela foi comprar uma câmera da Yashica e começou a fazer as fotos e tal, não sei o quê, mas nunca teve, assim, a coisa da filmadora, tudo, essas coisas, nunca tivemos. Mas, com o que a gente tinha, a gente pegou, escaneou, digitalizou, tudo, mandou para os caras e tal. Quando foi dia 11 de agosto de 2014, eles queriam fazer um esquema comigo lá no Instituto Padre Chico, que era para lembrar da escola que eu estudei, de cegos. E aí lá eu contaria toda a minha história de novo. O que eu tava fazendo, como tava fazendo, tal. E aí a desculpa era a seguinte. Então, isso aqui é só um negócio de perfil, a gente vai mandar pro diretor. Se o diretor aprovar, você já tá aprovado, tá? É isso. Então fica tranquilo, vamos só fazer umas perguntas aqui, tal. Isso no dia 11 de agosto. Aí fizemos ali eles fizeram algumas entrevistas comigo, tal. Eu mostrei a professora que também eu tava sempre aprendendo música com ela, tal. A gente conversou muitas coisas, tal. Acabou, eu fui pra minha casa. E eles montaram no estúdio que eu tenho agora, que agora eu tenho de fato um home studio montado. Naquela estrutura eles montaram um esquema ali, um cenário, onde eles colocaram um toca-discos daqueles a pilha. E tipo, me deram pra eu segurar, assim, como se eu estivesse simulando a experiência de quando eu era criança, né? Das coisas que eu via, das paradas que eu via. E foi dando e tal, não sei o que. Aí passou o tempo, nesse mesmo dia 11 de agosto. Aí a diretora fala assim, agora eu vou colocar uma música que eu sei que ela te marca muito. E eu fiquei esperando. Dali a pouco eu começo a ouvir a musiquinha do The Voice. Aí ela falou assim, agora você pega essa capa aqui, tem uma... Você viu que ela tem duas aberturas, né? Eu falei, sim, vi. Falei, então, você viu que tem inclusive um negócio em braille. Lê pra mim. Que legal. Aí tinha a aprovação já dada. Putz, que ideia. Como que legal. você foi selecionado para participar do The Voice Brasil. Eles armaram todo um cenário, toda uma cena, toda uma novela para poder dizer que eu estava selecionado para participar do The Voice Brasil. Aí a galera, o que você achou? Eu falei, vocês são todos uns dementes, cara. Puta que pariu. Não sei o quê. E foi aquilo ali. Foi aquela situação. E, tipo, minha mãe chorando, o povo chorando. Pô, você foi. Aí acabou que eu fui e a Marina não foi. No dia 18 de agosto eu assinei o contrato para participar e comecei a gravar o The Voice no dia 10 de setembro de 2014, que foi a minha participação nas audições das cegas, que foi ao ar no dia 25 de setembro de 2014. E como é que foi essa jornada no The Voice, assim, como é que é? Desde a virada da cadeira, você viu que eu já apertei aqui o botão pra você? Muito obrigado, Vitinho. E boa, a gente... Vitinho, quero você, Vitinho. Roubaram meu nome, roubaram meu nome, tô puto. Mas beleza, um dia eu chego lá, Edu. Um dia eu chego lá e recupero esse nome de novo. Mas, bicho, todo mundo, fica em paz, tá tudo certo. Tem um monte de compositor com o mesmo nome, então tá tudo bem. Verdade. Enfim. Como é que foi essa saga? Cara, foi uma saga que me amadureceu muito, que me fez ter certeza do que eu queria realmente, assim. Aprendi demais. Foi um momento que pra mim foi incrível. Eu tive autonomias que eu jamais pensei que fosse ter.
Em parte porque eu acho que as pessoas já sabiam também o que eu fazia já na época, né? Porque na ocasião eu já trabalhava com o pessoal de televisão, já fazia produção musical, aquela coisa, então já tinha. É óbvio que as informações vazam, né? Então eu tive coisas ali que particularmente eu me admiro de ter alcançado, sabe? Posso te fazer uma pergunta capciosa? Desculpa te cortar. O... No The Voice, você falou que vocês assinam um contrato e vocês entram. Quando você vai pra parte da audição com os técnicos, tipo, todo mundo que tá lá sabe da possibilidade de não passar ou você já vai pra lá sabendo que você passou? Não, você sabe da possibilidade de não passar. Não passar. Você Não pode passar. chegar lá e falar assim, putz, beleza, você Você tá passou nas primeiras partes, mas pode ser que você chegue até aqui e fale, ó, valeu, obrigado, vai lá. Não, você vai lá e acontece muito isso, de você assinar um contrato, de que você vai participar, tudo, só que de repente não tem vaga. Não ou tem vaga e não vai. Acabou. Tá. Não, eu falo porque como é televisão, a gente sabe que TV, de repente, fala, ó, vai ter a parte da cadeira, mas você já pode ir que você já tá dentro, tipo, sabe? Não. Não tem isso não, né? Não. Isso aí é. Isso Tá, por isso aí que eu falei que era uma não pergunta chega, capciosa. não chega a tanto, não. Tanto é que Tá. assim, teve gente que. Tava animado e chegou na hora e O quê? rodou. Eu sei de histórias de pessoas que até foram até arrombar no quarto de hotel. depois Caramba, disso. velho. Então, Entendi. assim, é pesado. Não, beleza. Desculpa te cortar, mas... Não, era só mas sem pra- problema. Não, ó, que estamos aqui para. Quem tem medo da verdade? Né? Desculpa. Mas enfim, estamos aqui para isso. Eu tive ali autonomias, como eu te falei, eu tive autonomias que eu jamais pensei que eu fosse ter. Aham. A ponto de, inclusive, definir mapas das músicas, os arranjos como seriam, tudo isso. Muita coisa foi minha ali. Legal. Eu meti o dedo. Então, a conversa era sempre com o produtor musical, que desde o começo foi o Marcelo Susequinde, que é o responsável pelas pessoas que passam pelo crivo, ou não sei que outra palavra que eu posso usar, mas que passam pelas mãos do Lulu Santos. Tá. Sempre vale ressaltar que o Lulu Santos mesmo não se relaciona com o artista. Aliás, ninguém, no caso. Teve outra... Quem que veio aqui, o Jack, falou a mesma coisa, acho que foi o Paulo Cremona, que fez o Ídolos, e teve outra, a Gisele, que também participou. Gisele Lira. Gisele Lira. Ela falou que era do time da Ivete. Ela é do time da mas ela nem Ivete. pegou, viu? A Ivete Falou que veio Ivete uma vez, duas no máximo. Não, então, você vê a Ivete no programa, dia, né? no programa. Isso sim, é isso. A sua conversa é com o produtor musical. Entendi. E é isso. Que já tá bom. Até. E não sei porquê, eu acho que talvez até ele soubesse que eu já escolheria o Lulu Santos, né? Ah, sim. Porque pra mim era a única ocasião ali que havia. E ele foi desde o começo, assim. E ele foi um cara que ele sempre defendeu que eu não precisava de usar nenhum estilo que fosse contra os meus princípios. Eu falei, não, cara, explora Dom Beto, Cassiano, Tim Maia, vai por aí, porque a tua vibe é essa, e você é um músico, você tem que vender esse músico, você tem que vender esse cara que é genial pra caralho, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei, tá bom, beleza. Aí foi onde eu acabei optando por fazer Eu Preciso Te Esquecer, da Cláudia Telles, que é composição do Mauro Mota e Robson Jorge. E até então eu queria fazer outras coisas. Eu tava querendo fazer, por exemplo, Bate Coração, do... Não sei se a música é dele, mas quem gravou foi o Marcelo, que é aquela... Não é Bate Coração, é Abre Coração. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. E eu queria pegar essa música e fazer uma levada mais R&B, mais soul, tal, não sei o que. Levar pra coisa do gospel, aleluia, essas coisas, tu sabe? Fazer uns ministério, né? Pregar e tudo mais. Mas o cara falou assim, cara, vai por ali, vai por Dom Beto mesmo, porque você tá vendendo um puta talento que você é esse músico do caralho que você... Sabe? Pô, eu acho legal você explorar isso. Até porque você tá numa situação que, pô, a tua condição sensorial... Dependendo do que você vai cantar, vai levar as pessoas a pensarem que você é só a pessoa ali e tal, não sei o quê. Então é legal você dar uma valorizada em quem você é mesmo, entendeu? Até pra você desconectar um pouco a galera desse lance do deficiente visual, não sei o que. Beleza, tudo bem. E pra mim foi ótimo, até porque eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo que a questão da cegueira é um detalhe, né? Assim como a cor da pele de alguém.
Você pode ter algumas diferenças das pessoas que enxergam, mas nada disso, logicamente, te impede de raciocinar, de Com pensar, certeza. de roubar, matar e tudo mais. Nem de tomar sucos maratá. Você tá falando... eu vou É tomar. pra dar uma pausa aí, Edu, pra você poder tomar um. Então, assim, foi muito, pra mim, foi muito surpreendente. A ponto de, na batalha, eu ser o cabeça de chave, sabe? Ser o cara que definiria a batalha como seria. De que maneira eu ia cantar, a minha concorrente ia cantar, e tudo mais, essas coisas todas, entendeu? Então, assim, foi tudo muito, 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 assim, louco demais, assim, sabe? E da mesma forma, eu também vi muita gente, melhor do que eu até, não ter as mesmas possibilidades, as mesmas condições que eu de fazer e brilhar e fazer muito mais, sabe? Então, assim, é um negócio assim meio tipo como quem vai tirar um visto americano, sabe? Pra quem já tirou, quem já tirou deve saber como é que funciona. Se a gringa for com a tua cara, você pega o visto, senão você não pega. Muita gente fica no meio do caminho, né? Você sabe que é assim, né? E nessas fases anteriores também, você acha que tem muita gente boa pra caramba que também não foi porque já tinha passado alguém num estilo parecido ou qualquer coisa assim? Sempre tem isso da forma que é colocada mesmo, como também tem isso tipo da forma que tipo a pessoa olha pro cara e fala assim, tem casos de gente que, inclusive, se o cara da cadeira lá cismar, ele não quer o cara, a produção fala assim, ok. De ele ter sido. De não querer mesmo, de não gostar. De não ir com a cara mesmo, falar, não gostei desse sujeito não gostei aí. desse sujeito aí. É, embaçado. Vários casos, assim. Quem viveu The Voice sabe como é que funciona. Quem viveu a experiência de estar no The Voice sabe como funciona e sabe como as coisas se desenrolam. Assim. E qual a análise que você faz de ter participado, assim? Vale a pena, não vale? O que você Maturidade, indicaria? não. Eu sempre falo que vale a pena sempre, pela publicidade. Uhum. Única e exclusivamente pela sua publicidade. A publicidade do seu nome. Quando alguém chega a mim e pergunta assim, você acha que eu devo participar? Eu falo, vai participar sim. Eu não desencorajo. Só não espere, a partir disso, se tornar o próximo Michael Jackson do século XXI. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Não vai com a cabeça na coisa do... Cara, tenha sempre discernimento daquilo que você está fazendo. Tenha sempre definido o que você quer fazer para a tua vida. Defende isso da melhor maneira que você puder e faz a melhor publicidade que você puder fazer do seu nome. Porque E por que essa diferença por exemplo, da projeção Brasil, que é essa projeção de você meio que tá ali no programa e não ter uma continuidade? Quando eu falo continuidade, não é a continuidade da carreira, porque cada um tem a sua carreira ali e tá seguindo o teu caminho. Uhum. Mas eu falo uma continuidade enquanto aspas, né, produto, assim, de a gravadora pegar e abrir caminhos e fazer o negócio acontecer. E, diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, mais ou menos também. O The Voice pouco também? O The Voice lá fora também é exatamente igual. É? Você conhece algum The Voicer de lá? Cara, não. Eu conheço algumas pessoas que participaram de programas parecidos que tiveram uma boa projeção. Essas franquias parecidas, como por exemplo The X Factor, isso, esse é um... American Idol, de fato, pegaram essas pessoas e levaram pra frente. Né? Simon Fuller, Simon Cowell, esses caras levaram pra frente. E essas pessoas tiveram carreiras depois bem-sucedidas. Se apoiaram nisso e tal, não sei o quê. Pagaram altos micos também, porque também se sujeitaram a uma série de contratos draconianos e tudo mais. Não tem a menina que participou do clipe do filme com a Beyoncé também lá, que ganhou um Oscar e tal, esqueci o nome. Que participou, que roubou o filme da Beyoncé. Praticamente Jennifer Hudson ela roubou. Era coadjuvante. Jennifer Hudson era coadjuvante, ganhou o Globo de Ouro e ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela roubou a cena. Ela simplesmente meteu. Bicho, foi a reviravolta. Eu falo que a Jennifer Hudson, ela de fato deu assim aquele chá de realidade, assim, tipo, ela foi uma das o que diriam, né? No American Idol ela foi a 7ª colocada. Tipo assim, ela tava entre os 7 finalistas e saiu.
Entre os 7 mais tops ali, e saiu, sabe? E quando ela saiu, foi aquele negócio de protesto, assim. As pessoas, como assim? E o Dreamgirls foi o golpe de misericórdia que ela deu, assim. E ela roubou o filme da Beyoncé. E não só boa cantora, como atriz, né? Acaba Ela é se revelando uma sensacional, ótima ela é atriz, né? sensacional atuando, ela é sensacional cantando, ela é sensacional. Ela é sensacional, ela é sensacional só por existir. Jennifer Hudson, pra mim, é uma coisa, assim, fora do comum, assim, absurdo. E no Dreamgirls ela simplesmente fez. Ela fez e aconteceu, cara. Quem assiste aquela parte lá cantando lá pro Jamie Foxx, and I am telling you I'm not going, esquece a Dina Jones, esquece. Legal. Não tem. É aí que... Aí você entende. E ela é uma pessoa que ela se jogou naquilo de uma forma muito, muito, muito sincera, assim. Isso é muito claro. E ela, graças a Deus, nos deu esse presente aí. Tipo, ela não foi só... Ela não só fez isso acontecer, como também foi celebrada pelo que fez. Isso pra mim é de Deus. Edu, vou abrir ali pra Jéssica e pro Marquinhos fazerem as perguntas. Como a gente não tá ao vivo, não tem a pergunta da galera. Então, quem faz a pergunta ali é a Jéssica e o Marquinhos. Não, tudo bem. Sem problemas. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, Tô bom te dia. ouvindo, tô te ouvindo direto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre. Edu, é um privilégio ouvir você contando as histórias, principalmente da sua parte musical. Sim. E como a gente também estava conversando em off, você trabalhou com alguns produtores, né? Que você estava contando pra gente, o Sacomani, e produziu alguns artistas. Qual desses que você já produziu, e se você puder citá-los, foi mais desafiador para você em relação à parte musical mesmo? Nenhum. Eu produzi pessoas que estavam bem alinhados com aquilo que eu já fazia, de uma certa forma. E não foram desafiadores, não. Foram reanimadores, reavivadores, assim. Glória Groove é um exemplo. Eu, aliás, amo trabalhar com Glória Groove. Acho Daniel Garcia, Feliciano Napoleão um ser humano incrível. E sempre que eu tenho a condição de fazer alguma coisa, algum projeto com Glória Groove, é como se eu tivesse realmente tendo a condição de me abrir para um público, logicamente, mais amplo, e colocar minha alma a serviço dessas pessoas que curtem o som dela, que veem na Glória Groove uma verdade que o Brasil tem. Então, para mim, Glória Groove é um exemplo. E, logicamente, Sampa Crew, que sempre foi, assim, uma coisa incrível de trabalhar. Assim, eu gosto demais de trabalhar com o JC. Acho o JC Sampa um dos seres humanos mais incríveis desse mundo. E são pessoas que estão muito alinhadas com aquilo que eu faço, assim. Então, pra mim, eu diria que não é nem uma questão de desafio, é uma questão de regozijo mesmo, assim. Então, são essas duas pessoas que eu produzi, né, Glória Groove e a galera do Sampa Crew, né, que eu tive a honra de trabalhar com o produtor deles, de fazer coisas pra eles, de agregar pra obra deles. Inclusive, eu sempre lembro com carinho quando a Glória Groove começou, que ela estava para lançar o álbum O Proceder, e Madrugada, que é uma música minha e do Júnior Meirelles, veio fazer parte desse projeto. Foi para mim um momento de consolidação, assim. Produzir Glória Groove naquela ocasião foi para mim um momento de consolidação, porque eu conheci, né, eu vi o Daniel crescer, eu vi o Daniel desenvolver esse trabalho que hoje todo mundo conhece, todo mundo aclama, que é a Glória Groove. E cada vez que eu vejo o nome da Glória Groove estampado nas capas de portais, de jornais e tudo, eu me sinto orgulhoso, porque eu fui parte desse nascimento. Muito bom, Edu. Então, Jéssica. Marquinhos. Eu tenho só mais uma pergunta só. Em relação à parte de trabalhar com os produtores, quais assim você
curtiu e foi em relação a qual gênero musical que chamou mais sua atenção, que foi mais... Olha, eu não tive assim uma questão de eu curtir. Eu de fato eu tive um momento assim de muita tranquilidade com o Arnaldo Sacomani. Por quê? Porque o Arnaldo Sacomani me deixou ser eu. Então, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar nos projetos das novelas do SBT, Chiquititas, Carrossel, Carinha de Anjo, Cúmplice de um Resgate, eu coloquei a minha essência ali. Eu fiz como se eu estivesse realmente fazendo pra mim. E isso foi um acontecimento para mim muito importante, porque eu me senti parte integrante de alguma coisa na qual eu não estava... Porque existe muito essa preocupação com a disputa de espaço. Né? Todo mundo precisa fazer tal coisa porque hoje o que está em voga no mercado é tal estilo, é tal negócio. Então, não, quem está mandando no mercado é o piseiro, quem está mandando no mercado é o sertanejo, quem está mandando no mercado é o pop para LGBTQIA+. Ou, sei lá, não importa. Eu sempre fui a favor de uma coisa chamada, eu quero o meu espaço. Onde é que eu me enquadro? Onde é que existe ali a possibilidade de escoar toda a essência, toda a minha essência. E quando me veio essa oportunidade de trabalhar com o Arnaldo Sacomani, não só nos projetos das novelas do SBT, mas também até mesmo em projetos que ele mesmo desenvolveu, eu tive a condição de ser eu mesmo. Não fui tolhido em momento algum. Ele já sabia das minhas influências, sabia que eu era uma pessoa muito ligada ao R&B dos anos 80, a coisa do som dos anos 80. Ele sempre foi, lógico, bom, ele foi um dos mais consagrados dos anos 80 e 2000 também. Ele foi o cara do pagode durante um bom tempo. Ele foi quem ditou o pagode, né, durante muito tempo. Então, foi um cara que certamente me ensinou muita coisa também. E foi um cara que me deixou ser exatamente quem eu sou, em essência, como arranjador. E isso me ajudou muito, muito, muito mesmo, assim. E me fez ter certeza cada vez mais de onde eu caibo. Eu nunca tive vontade de fazer nada parecido com o que está no mercado. Eu sempre quis fazer o meu trabalho. Eu tenho um trabalho que eu sempre falo que é um trabalho meio que híbrido, assim, de uma certa forma. É um trabalho onde eu tento, logicamente, colocar todas as minhas influências. Vez ou outra eu tento colocar alguma coisinha, alguma essência, alguma coisinha do que se chama música contemporânea, assim. Mas eu não gosto de olhar para a música dessa forma, porque eu acho que a música ela tem que cruzar as fronteiras do tempo e do espaço. Então eu sempre gosto de pensar na minha música como uma coisa que vai ser longeva. E isso para mim é mais crucial do que tudo, assim. Eu sempre briguei por essa longevidade, eu sempre briguei pela coisa do longo prazo, de as pessoas olharem para aquilo daqui a 30, 40 anos e falar assim, nossa, como isso era maravilhoso, estava à frente do seu tempo, ou coisa do gênero, ou então tipo, nossa, minha infância, não sei o quê. Uhum. Então eu sempre olho para a música com um outro olhar, que não tem nada a ver com esse papo de o que está em voga hoje, o que está rolando hoje. Não me interessa isso. Se de repente o que eu fizer bater, virar crossover, né, como a gente se fala, como se fala lá fora, inclusive, né, cruzar todas as barreiras de classe social, etnia e tudo mais, ponto pra mim, entendeu? O que eu tenho mais preocupação de fazer é o meu trabalho, é só isso. E o Arnaldo Sacomani, graças a Deus, me permitiu fazer isso. Pô, muito bom, Edu. A Gé, acho que tem pergunta ali também. Manda Edu, aí, tem uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo. Eu queria saber quem foi a primeira pessoa que você produziu e qual foi o sentimento que você teve de caramba, eu tô trabalhando com isso, eu tô feliz, qual foram as dificuldades que você achou, ou que você achou incrível, assim, de você entrar na sua área e começar a produzir alguém, ver aquilo se tornando real, ver tomando forma. Queria que você falasse um pouco disso, do seu início. Na verdade, a primeira pessoa que eu realmente produzi foi a Glória Groove. Porque muitos dos trabalhos que eu fiz com o Arnaldo especificamente foram mais do ponto de vista de arranjo mesmo, assim. Eu fiz mais a parte do arranjo, que era mais a coisa de você fazer a parte de programação de bateria, os teclados, enfim. Eu não tive muito esse trabalho de produtor com o Arnaldo, assim. Era mais a parte de produção musical mesmo, assim. Mas assim, quando você fala assim, a primeira pessoa que eu produzi foi a Glória Groove. Madrugada
foi a minha primeira produção mesmo, assinada, né, com o meu nome ali. E foi, inclusive, a minha primeira produção baseada em computador, porque até então eu usava teclados workstations, né? Eu usava teclados que vinham com sequenciadores, que vinham com um monte de coisa, tal, não sei o quê. E depois de um tempo, quando a coisa da produção musical via computador começou a ficar mais acessível para as pessoas com deficiência visual, eu comecei a explorar mais isso. E foi a partir daí que eu comecei a me sentir mais dentro desse esquema aí de sentar e ver coisas e produzir coisas legais e tudo assim. Mas a minha primeira produção real foi com a Glória Groove, foi uma experiência incrível. E foi um presente, né? Logicamente, porque eu já sabia desde o começo que Daniel Garcia era uma pessoa talentosíssima, sabia muito bem o que queria, sabia muito bem para onde estava indo. E quando ele me falou dessa possibilidade de a Glória Groove gravar Madrugada, que era uma composição que, inclusive, quem ia gravar era o próprio Júnior Meirelles, que foi um dos meus parceiros nessa música. Quando o Daniel falou que a Glória Groove queria gravar Madrugada, eu falei, pelo amor de Deus, vamos já fazer alguma coisa assim, tal, não sei o quê. E coloquei a minha essência exatamente como eu sempre fiz. E deu tudo muito certo, graças a Deus. Muitas pessoas cantam essa música, graças a Deus. Muitas pessoas conseguem olhar para isso com um amor incrível. E foi a minha primeira produção, assim. E é uma produção que eu tenho, assim, um orgulho, um carinho imenso, assim, de verdade. E que eu pude, sabe, poxa, dirigir uma coisa que já era dirigida, era uma coisa complexa, assim. Então, e eu gosto de gente que eu posso trabalhar de olhos fechados, assim, sabe? Tipo, a pessoa vai cantar, eu só, poxa, que tal se você ir mais pra esse lado aqui só? Ou, sabe? Então, pra mim, hoje, isso é muito claro, assim. Eu gosto de trabalhar com gente que eu sei que, vai dar caldo. E eu vou olhar para aquilo depois, eu vou sentir orgulho, vou sentir um prazer imenso e vou ser sempre grato a Deus por isso. E quando eu olho para Madrugada, que eu falo, pô, minha primeira produção, a primeira vez que eu usei o Sonar para produzir, que eu usei Sonar, que era um software que eu usava para produzir música nessa época, e aquilo foi pro Spotify, eu falava, uau! Legal. E não sei o que, era sensacional. Agora eu mudei de software, né? Eu tô usando o Reaper agora, né? Sem querer fazer promoção. Como é que se diz? Sem querer fazer divulgação aqui. É. Mas eu uso. Pode fazer, Edu. A gente não tem patrocínio ainda. O Maratá. Maratá ainda não. Olha, o Maratá tá ganhando, hein? Ixi. Mas pra mim foi assim, gratificante, porque foi um momento que eu tive realmente condições de me explorar mais e de dar direcionamento para algumas coisas que, assim, e eu tive liberdade para isso. Então, Glória Groove me deu essa honra de ser a primeira produção, de fato, assim. Depois veio Vanessa Jackson, né, que gravou uma música com o MC Livinho, foi minha segunda produção propriamente dita, assim. E aí, logicamente, veio o Sampa Crio, aquela coisa toda, assim. E aí toda a história se faz aí todos os dias, graças a Deus. Pô, Edu, muito bom. Edu, quer cantar uma aí e fazer um som no... Vamos! Aquele violão... Vamos! Como é que tá esse violão aí? Como é que tá esse violão aí? Vamos ver se sai um caldo dele aí. Eu sei que... Aqui, ó, o violão aqui, mas aqui, ó. O tocador eu sei que é bom, agora o violão... Ah, meu Deus, eu acho que... Tem que ver se... Será que o violão tá afinado? Então, hein? Será que o violão tá afinado? Vamos ver. Ó, eu diria que tá quase. A gente vai fazer o quê? Vai afinar, lógico, né? Afinação ao vivo, gente. Porque a gente é desses. Bora lá. Já aproveita aí, povo, se inscreve aí. Deixa o like, deixa os like. Marca o Maratá aí. É importante. É importante. Deixa eu fazer diferente aqui. Viu, Marquinhos? Quem sabe faz ao vivo. Brincadeira, bicho. Yeah!
fazer, senão não dá problema de direito autoral. Pode fazer o que você quiser, Edu. Não, mais ou menos. Não tem monetização aqui, não. A gente tá liberado. Eu falei, né? O que é? Que a gente ia fazer isso. Bora. Não. Tinha que ser, tipo, na hora, sem... Sim, azar nosso. É, tipo, bora na hora a gente manda. Exatamente. É assim que funciona. Bom, enfim. Já que você pediu, vou fazer uma música aqui do meu primeiro álbum, Infinito e Além. A música se chama Eu Vou Te Esperar. Sei que você tem medo de abrir o coração e amanhã ou depois sofrer uma desilusão. Por isso vai numa boa, sem pressa de pensar. Com o tempo você vai descobrir o seu lugar no meu coração, o qual você possui há tempos e não sabe, ou finge não saber. Não tem erro não, pois quando você menos esperar um beijo acabou de acontecer. Eu vou te esperar para o que der e vier. O meu desejo é ser tudo que você mais quer. Eu vou te esperar, baby, seja como for, pra falar de amor, pra te chamar de amor. Quero escrever uma página da vida com você. Quem me vê logo sente que o que eu digo é pra valer. Pode acreditar, não é nenhuma encenação. Meu amor por você é bem maior que o meu coração, o qual você possui há tempos e não sabe, ou finge não saber. Não tem erro não, pois quando você menos esperar um beijo acabou de acontecer. Eu vou te esperar para o que der e vier. O meu desejo é ser tudo que você mais quer. Eu vou te esperar, baby, seja como for, pra falar de amor, pra te chamar de amor. Vou te esperar, nem que seja por toda eternidade. Só quero ter nos meus braços minha felicidade, meu viver, meu prazer. Vai segurando. Eu vou te esperar. Sim, eu vou te esperar. Eu vou te esperar para o que der e vier. O meu desejo é ser tudo que você mais quer. Eu vou te esperar, baby, seja como for, pra falar de amor, pra te chamar de amor. Eita, meu! Brincadeira, bicho! Bom, Thank Edu, you. bom demais, velho. Isso é louco. Thank you. Obrigado. Onde eu compro CD? Disponível nas plataformas digitais. Boa demais. E futuramente eu vou lançar o site, logicamente o site do Edu Camargo, onde eu também quero colocar disponível aí, até mesmo em CD, por que não? Pra galera comprar, quem quiser ter, Boa. ter uma qualidade legal, aí numa qualidade legal digital e também em CD, por que não? Boa. Edu, a gente tem aqui uma parte final do quadro. Uhum. Daí eu vou só te fazer essas perguntas finais. Segura aí, a gente fecha com a música, com uma outra música. Tá deixa bom, aí do lado do bom, Edu aí, você ô quer, Marquinhos. tá bom, beleza, pode ser. Deixa a viola do tocador aí. Não toma a viola do tocador, não. Deixa aí. Bom,
Primeiro, assim, de considerações finais que a gente faz, geralmente eu pergunto pro pessoal se tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse. E aí você me diz se tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado, que você gostaria de abordar. Se tiver, pode mandar. E depois a gente vai para umas dicas culturais aí. Tá. Tem uma coisa que, na verdade, eu que fiquei de abordar, que é a questão toda de como foi esse meu envolvimento com a questão do teclado, do piano em si, enfim, né? Em função da minha estada com relação ao meu começo, né? De toda essa questão do show, tal, não sei o quê. Meu envolvimento com o teclado foi aos 12 anos, na verdade. Eu tinha uma ocasião em que eu fui fazer uma fita demo para um festival de MPB. E nessa época eu também já cantava com a minha irmã, então fomos os dois fazer essa fita demo. E no dia que eu fui pra gravar, foi um cara acompanhar a gente, e eu fiquei louco com aquilo, porque o cara tava usando um teclado que tinha uns ritmos, tinha uns acompanhamentos, e você seguia os acompanhamentos, eu ficava louco. Eu falei, gente, isso é maravilhoso, um instrumento que toca todos os instrumentos. Eu comecei a ficar louco com aquilo, e desde então eu comecei a me interessar pelo teclado mesmo, assim. E eu comecei, logicamente, tocando num teclado pequeno. Foi aquela coisa toda de, tipo, o dinheiro podia comprar só um Cássio daqueles pequenininhos mesmo. Não, era o que tinha. Aí eu fui crescendo com o tempo, fui adquirindo teclados melhores e isso tudo foi acontecendo. Eu tive aulas de piano aos 16 anos, patrocinadas por um primo que já não está mais entre a gente aqui. Isso aconteceu durante 1 ano e meio. Aí depois a própria escola quis me dar uma bolsa de estudo para poder estudar. Mas aí eu peguei um professor de piano que mais faltava do que vinha. Então, aquelas informações todas que eu já tinha absorvido no começo, eu peguei aquilo e transformei pra minha vida, assim, sabe? Eu peguei aquele básico e falei assim, não, vou aprender na raça. E nessa época eu também passei a interessar muito por essa coisa de querer programar, de querer fazer o que a gente chama de sequenciar, né? Que é você pegar, fazer bateria, fazer baixo, fazer o piano, tudo no teclado, e montar as músicas, tudo, certo? E foi isso que, graças a Deus, me levou para a produção musical, que é uma coisa que eu faço, graças a Deus, há 24 anos. E eu fiz, inclusive, durante 13 anos, produção musical de vinhetas para rádio. E, como eu já tinha falado no começo, há um tempo atrás, eu queria ser um cantor, galanteador, bonito, gostoso, né? Sabe, pegador, aquelas coisas, aquelas conversas besta. E depois que você começa a produzir musicalmente, você começa a se envolver na coisa da criação mesmo, você passa a entender que a tua música é muito maior que isso. E foi, logicamente, a produção musical que mudou muito, assim, depois de 8 anos que eu fiz um barzinho durante 8 anos. Quando eu parti para produção musical, muita coisa mudou, assim. E eu jamais pensei que depois de um tempo eu fosse pilotar um software de produção de áudio e conhecer mais essa coisa toda do negócio da engenharia de áudio e tudo mais. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma outra cabeça com relação à minha música. Então, assim, foi o que faltou abordar, de fato. Fora todas as outras coisas que de vez em quando acontece, a gente falar, que a gente esquece de falar também, como, por exemplo, o fato de eu ter composto para os Travessos a música Distância. E essa música ter sido, por exemplo, uma das mais tocadas de 2002. Isso para mim foi um presente também. E mais do que nunca, o presente que eu também recebi com essa música foi o fato de que essa música contou histórias de muitas vidas. Não era só uma questão ligada ao amor, era uma questão ligada às pessoas, né? A saudade que as pessoas sentiam umas das outras e elas precisavam se reencontrar de alguma maneira. Então, isso para mim foi gratificante. Porque uma rádio chegou a fazer uma promoção nesse sentido em cima dessa música. Aquilo para mim foi emocionante demais, porque esse é um momento que para mim é muito interessante, quando você, através da sua música, você tá falando das histórias de alguém, sabe? Quando você tá contando a vida de alguém. Isso para mim é gratificante. Legal, Edu. Bom, vamos encerrar com som, então, já diretão. Música aí, você mandar mais uma legal. Deixa eu já despedir da galera. Pessoal, quem tá aí com a gente até agora, se inscreve no canal, aquele combo, né, do Maratá.
já compartilha e bora lá. Vamos fechar aqui com... Vai virar bordão isso aqui. Faz o combo do Maratá. Deveria pedir pra se inscrever. Quem já acompanha já vai falar. Faz o combo do Maratá aí. É isso. Até a próxima. Exato. Esse foi Edu Camargo. Muito obrigado, gente. Espero que vocês possam me acompanhar também nas redes sociais. @oficialeducamargo, no Instagram e no Facebook. O YouTube é youtube.com/educamargooficial. É o contrário, tá? E, logicamente, eu peço para que você me procure no seu app de música. Boa. Procure pelo Edu Camargo. Tem já o álbum novo, o álbum de estreia, Infinito e Além. Tem vários singles. Tem os singles do The Voice também, se você quiser relembrar o The Voice. Então, vai lá no seu app de música, procura por Edu Camargo, tá? Edu, espaço, Camargo. Jamais coloque isso em junto, por favor. E é isso. Eu espero que você tenha tido um grande podcast. Espero que você tenha curtido bastante. E a gente se vê por aí. É isso, galera. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Que tá pegando comigo? Não sei aonde foi parar a minha razão. Acho que tô sem noção. Já não controlo mais nada. Quer saber? A culpa é toda sua. Ninguém mandou cair na minha rede. Com esse seu jeitinho alimentando ainda mais a minha sede, me tirando a resistência, me acelerando os batimentos, sustentando a minha tara, pra depois você dizer, para. Quando eu paro você me provoca, fazendo cócegas e me beijando inteiro. Então eu chego perto da sua nuca e aí começa a sessão. Quer brincar? Então parte pra cima, desce pro play. Vem na maldade que vai dar replay. Minha rainha, deixa eu ser seu rei, seu neném. Quer brincar? Parte pra cima, desce pro play. Vem na maldade que vai dar replay. Minha rainha, deixa eu ser seu rei, seu neném. Vai, só vem, viens avec moi, mon bébé. Só vem, viens avec moi. Só vem, viens avec moi, mon bébé. Só vem avec moi, yeah. Só vem. Uou! Beijo. Beijo do gordo! Salve! Valeu, Vitinho! É nóis! Jéssica, valeu, Marcos, obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Valeu, equipe linda, Boa! maravilhosa. Espero que a gente volte mais vezes aí pra fazer mais bagunça. Edu, valeu, cara. Obrigado de coração, valeu mesmo. Obrigado você. Jé Vitinho. Marquinhos, é nóis e até a próxima. Valeu, gente.